Olá, boa tarde. Estamos começando aqui nossa live. Esperar minha convidada, Helena. Hoje é dia de aula de sabedoria com essa mestra. A gente vai falar da árvore da vida. Sejam bem-vindos. Aí, tá chegando gente. Muito bem, Daniela, nobre procuradora, Ingrid, Dalila, chegou, Helena, Nina. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien, aquí en el confinamiento. Como todos vosotros. Sim, amanhã vai ser o primeiro dia que as crianças vão poder sair na rua, depois de 40 dias. Uau! E é 1 hora por dia e uma criança por família. E como eles De conseguem ter esse fu- controle? Ah, não sei, tá, porque eu acho que tá tudo tão bem explicado aqui, o que que tá sendo, né? Então, assim, a coisa é verdadeira, tem muito embasamento científico, tudo que está acontecendo aqui. Tem, claro que tem a política, mas assim, Não é não o tem hábito outra das pessoas coisa. tentar burlar uma ordem, uma coisa assim, né, Ah, Helena? Não é, né? tem, não Tem? tem, Ah, tá. tem. Só que assim, a multa é cara. Então, por exemplo, se eu quiser sair daqui e visitar minha amiga na cidade ao lado e a polícia me pegar, são 1.500 euros. Uau! Pois é. Então, dói no Faz diferença bolso. essa multa, né? No No final do comportamento. mês, ainda mais com tudo que aqui que está passando. Então, assim, tem gente que sai com o cachorro para passear e anda 5 quilômetros com o cachorro. Aí a polícia encontra e diz assim: onde o senhor mora? Ah, eu moro mais 5 quilômetros. Ah, porque o cachorro estava precisando. Mas enfim, É a gente isso. está aproveitando esse momento maravilhoso, né? Vamos falar de coisa boa. Sim. E você me trouxe um teste para falar de um assunto, né? Que você intuiu, que é a árvore da vida. Né? Sim. Então, assim, é um tema muito bonito, porque ele une praticamente todas as culturas, todas as religiões, né? Porque, por exemplo, para os Vedas, é a árvore invertida. Né? Então, a árvore, ela está na nossa imaginação criativa, porque ela trabalha com os 4 elementos. Então, ela precisa que a água alimente a seiva, as raízes precisam integrar-se com a terra, o fogo é o atrito, porque é o único elemento que a gente tem no planeta Terra que faz um movimento invertido, ou sobe. Ela sobe de baixo para cima. É verdade, nunca tinha Então, pensado nisso. né, ela faz um movimento ao contrário de Verdade. tudo que existe no planeta. Então, ela sofre um atrito, e mesmo quando você vê um brotinho de uma flor que vai se abrir, aquele movimento é o fogo. Ou quando ela Caramba. vai crescendo com esforço, uma outra rama. Então, é o fogo do atrito, né? E o ar maravilhoso que ela interage conosco, porque ela respira o gás carbônico e solta clorofila.
Então, assim, existe uma conexão de muito amor com a árvore. O humano, ele não vive sem o ar. Na verdade, assim, para todas as antigas culturas, as árvores, elas faziam parte do reino da Mãe Terra. Então, a Mãe Terra, quando ela vai dar os frutos, são os festivais, as festas celtas. Então, assim, é muito bonito isso. Mas ela também, ela tem essa questão, né, de que a gente tem uma combinação de cores. Eu estou pegando um pouco na tua carona, porque eu sei que você trabalha com as cores, com os elementos, então eu estou tentando pegar um pouco a tua carona, né, para trazer um pouco mais. Eu fiz à tarde até uma reflexão, né, porque a árvore é verde, né, então a seiva dela faz com que ela seja verde. A nossa seiva é vermelha, que é o nosso sangue. É. Né? Verde e vermelho são cores complementares. Verdade. Né? Então, assim, daí nasce a sabedoria. Caminha-se na trindade. Então, pelas cores, a gente começa a pensar que a árvore, ela é uma manifestação em várias culturas da trindade. Ela precisa dos 4 elementos, mas ela vive em trindade, que é as raízes, o tronco e tudo que está aqui em cima. E esse aqui em cima, ele pode ser um mundo muito imaginário. E ele pode ser mítico. Ele pode trazer muita mitologia nas várias culturas, dependendo das tradições, que muitas vezes são orais. Né? Então, ela tem o inferno, que são as raízes, a terra, que é o tronco, e o céu, que são os ramos, as flores, as folhas, né, que os passarinhos vêm e fazem ali as suas moradinhas. Então, ela liga o inconsciente com o consciente, através do tronco. Então, a pergunta é, qual que é o consciente e qual é o inconsciente? Então, tem 2 vertentes. Umas dizem que o inconsciente são os pensamentos e o consciente é a raiz. Então, dependendo da raiz, serão os frutos. Então, se nós, por exemplo, diante de uma situação qualquer, nós temos a primeira reação, que é muito típica, a reação do julgamento. A fricção do tronco vai ser apertada. Porque quando você tem uma base de julgamento, não dá para ter frutos muito bonitos. Agora, quando a tua base, a tua raiz é de aceitação, existe uma expansão muito maior. Eu tinha um grupo de estudos em Brasil, porque eu sou professora de oratória. E tinha um grupo que tinha, inclusive, advogados, tem vários advogados que têm vergonha de falar em público. Então, eu colocava esse tipo de conhecimento, toda semana era um tema, e dava lição de casa para eles explicarem lá na frente, né? E hoje eu encontrei esse material
que é uma árvore da vida, né? Então, se a raiz ela é de amor, o tronco vai ser de entrega. E assim vão ser os frutos. Algo muito simples. Essa um dos temas que a gente pode falar sobre a árvore da vida, porque ela é, além do que, ela vai falar como que é esse inframundo que a gente não gosta de olhar e como que esse inframundo se relaciona com o mundo material. Então, por exemplo, aqui foi uma aluninha, acho que dá para ver bem, né? Dá E sim. ela fez essa outra arvorezinha. E ela não colocou qual é a base, porque Uhum. ela ainda tem uma certa apreensão de crescer. Então, ela é um simbolismo que te faz ir pelo caminho do meio, que os budistas têm, os templos que eles têm, geralmente eles fazem templos com 7 telhados, representando a árvore da vida, e vários objetos que têm um som. É um objeto que tem um som que é de baixo para cima, também tem 7 níveis. Então, a árvore da vida, ela sempre vai dizer, você tem que olhar para o abismo. Você tem que olhar para aquela região que não deixa você crescer. Hoje a gente não pode crescer se a gente ficar na lamentação da situação. Verdade. Agora a gente pode crescer. Esse daqui é uma outra figurinha. Se a gente tiver, Sim, essa. fazer as redes que precisam ser feitas e se conectar com esses vários seres que estão aí já se movimentando para dar outros frutos. Então, Então, a árvore da número 7 tem uma relação com a árvore da vida, Helena? Sim. Ah, Porque enquanto você não entender quais são os seus 7 pecados capitais, você não vai para uma oitava. Por tá. isso que os essênios, que foi um tema da semana passada, eles têm 7 raízes que eles trabalham no dia e 7 frutos que eles trabalham à noite. Então, de dia pode ser alegria, a vida, que são as árvores. Então, assim, imagina, para os essênios, a árvore é um anjo. É o que traz a vitalidade, é o que traz a regeneração, porque ela pode ser jovem, velha, ela pode ser primavera, outono, ela pode ser terra-céu, ela pode ser terra-vento. Ela sempre vai demonstrar essa dualidade que nós temos entre o nosso mundo físico, real, e o mundo maior, que é o cosmo. Então, eu que sei, hoje é sábado. Então, sábado, a gente tem o anjo da gravidade, que são os planetas superiores. E Certo. no sábado de manhã é a Mãe Terra que dá nutrição ao corpo. Então, se a gente fizesse uma espécie de comunhão com as árvores, com os frutos, né? Você vai fazer um prato de, eu sei, lentilha. Lentilha. É a Mãe Terra que está te dando. É o fruto da Mãe Terra. Então, só de você pensar e comungar com essa energia,
você já está trazendo nutrição à sua árvore da vida. Então, assim, você está trazendo essa liberdade para que teu corpo absorva toda essa energia da Mãe Terra, que é representada pelas árvores. Então, assim, eu quis trazer um conceito um pouquinho diferente, que isso daí a gente estuda mais quando a árvore, ela está nas escolas iniciáticas, a gente tem que estudar, porque tem um momento importante na Bíblia, né, que está lá no Gênesis, que fala, olha, você pode comer de todos os frutos, menos o fruto que é da árvore do bem ou do mal. E o Adão ofereceu para Eva e a Eva comeu. E aí a gente está de castigo, e a gente é culpada, né? Mas se a gente não tivesse feito a experiência, nós continuaríamos no jardim do Éden. Não teríamos essa oportunidade dessa experiência tão humana, tão óssea, tão saturnina, tão real, para poder voltar para casa através de uma nova raiz. E aí tem essa visão aqui, vou me afastar um pouquinho, que é da árvore da vida. Essa daqui já é pela Cabala. Então, nós viemos de águas superiores. Nós viemos daqui, de um mundo que não recordamos. E nós caímos em direto ao planeta Terra, que tem 4 lados, 4 estações, 4 principais luas, 4 elementos, e a gente está aqui. E estamos aqui tentando superar as nossas emoções, que é a Lua. A Lua, ela traz muitas emoções. Hoje, então, que ela está em Gêmeos, ela traz, assim, uma dualidade, né? Então, a gente tem que aprender a chegar a um nível de consciência, de sabedoria, de entendimento, querer saber o porquê desse mundo intermediário entre o inframundo, né, que é um papel de Mercúrio, e o extramundo, ou macrocosmo, para poder aprender a escolher. Você quer da árvore da vida uma maçã? Então, aqui a gente tem a Vênus. Então, a gente está no momento que esses ensinamentos, eles estão abertos de várias maneiras. Eu não estou aqui defendendo nenhum tipo de ensinamento. Eu vejo como uma pessoa que é livre pensadora. No momento que a gente sair das emoções e começar a pensar de uma forma racional, qual é a minha raiz? Por que eu me prendo? Por que eu não estou evoluindo? Por que eu estou ali naquele plano de vítima? Eu vou começar a pensar, eu vou começar a estudar. Porque a árvore do conhecimento está aqui. Ela é essa aqui. É um conhecimento que vai me chegar a levar até aqui. Mas eu tenho que fazer um caminho de saber fazer melhores escolhas, que é a Vênus, para poder chegar nesse local aqui e dizer assim: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Jesus falava desse local e Maria Madalena entendia deste local. Ela não entendia daqui.
Ela entendia daqui, através do conhecimento. Então, até aqui, nós temos 7 planos que a gente precisa vencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque para cá, a gente vai ter que lidar com o inconsciente. Aqui a gente tem as nossas partes mais sombrias. E por isso, nos Vedas, a árvore da vida, ela é invertida. Primeiro você vai lidar com a sombra. Primeiro você vai lidar com aquilo que está lá dentro. Vai precisar autoconhecimento. Vai precisar estudar. Vai ter que fazer a tal da reforma íntima. Vai ter que olhar para os 7 pecados capitais e dizer assim: sabe que eu tenho uma mania? Sabe que eu tenho uma compulsão? Sabe que eu tenho o defeito de projetar as minhas dificuldades no outro? Então, esse conhecimento, ele mudou. Então, os Vedas é muito mais antigo do que a gente pensa. Já antes da escritura do Novo e Velho Testamento, os Vedas já existiam. Eles são conhecidos como os mais sábios de todos. Então, é muito importante a gente meditar muito bem sobre as nossas sombras, sobre aquilo que está bem lá embaixo, para poder voltar a crescer sem tanta emoção. A Lua, ela percorre o zodíaco em 28 dias. Aí tem uma semana que a gente fica de TPM. Aí a gente já vai ficar na TPM e já começa. Olha, eu tô de mau humor porque eu vou entrar na TPM. Nem entrou, já vou ficar. Tem a desculpa, né? E hoje, não sei, eu, sei lá, comi muito e vou ficar o dia inteiro me açotando. Isso é uma emoção. Briguei com o namorado porque ele não reparou que eu troquei de óculos. São os egos. São coisas que a gente precisa tirar dos nossos 7 chakras. Porque vai enraizando no ser humano também essas raízes. Então, conforme vai saindo do chakra 1 e 2, essas emoções, porque é onde a gente tem essa água parada, e ela vai enraizando, vai chegar aqui em cima no momento, e assim como são as pessoas. Você fala assim, nossa, encontrei tal pessoa, mas não teve sintonia, porque ela está enraizada com determinadas raízes que não deixam e não permitem que ela seja a melhor pessoa e mais incrível do mundo. Então, a árvore está dentro de nós. A árvore é um conhecimento. E as árvores, elas são sagradas, principalmente agora que estão aí podendo respirar. Tem uma coisa muito interessante que praticamente todas as Marias negras feitas de madeira, elas são de cedro, porque é uma madeira negra. Então, assim, é muito normal na Catedral de Chartres, na França, ver Maria feita de cedro e ser representada como negra. Ou Maria Madalena, que está em Marselha, pequenininha, também de cedro.
E é uma árvore que ela produz algo muito importante, que é o incenso. Então, é a não corrupção. Não vai ter nada que esta madeira, que vem do Líbano, originalmente ela é libanesa, não sei se tem agora em outras partes do mundo, mas ela fala assim, eu sou incorruptível. Eu converso com Deus de maneira direta. Hoje o incenso ele já não é de cedro, é super difícil encontrar. A gente encontra o Líbano, que é o que mais ou menos parece. Que O a Palo gente já não Santo, tem mais a... o Palo Santo a gente também usa, né? Helena, você usa isso? Tem o hábito de usar? Palo Santo, que é a Eu casca de não, árvore, né? aqui é difícil, aqui eu não Tá. encontro muito fácil. Mas eu, em algum lugar, tenho aí meu palo santo. Você estava falando das Eu, no árvores? Brasil, sim que eu usava muito. Eu comprei, Sim. inclusive, um incenso, numa das viagens para o Brasil, que eram várias folhas de sálvia. Ai, Era que delícia. gordo, enorme, Ah, sabe assim? E eu senti uma defumadorzão. potência. Imagino. Porque quando eu trabalhava com a radiestesia, eu ia nas esquinas das casas. Em cada esquina, punha lá o meu, né? E com a sálvia. Sempre trabalhei muito tempo e com incenso de sândalo, porque ele Tá. remove a memória das paredes, porque ele tem a aura verde. Né? Não sabia que do Interessante. sândalo. São, Muito. né? É bem interessante. Por exemplo, a, a árvore da amêndoa, a amendoeira, né, que é difícil, aqui a gente tem, ela tem uma flor linda, ela é toda amarelinha. Aqui nessa região do sul da Espanha tem muitos frutos secos, que é uma perdição, mas é uma delícia, né? Que delícia. E ele tem uma relação com Cristo, porque é uma natureza humana que está dentro de uma conchinha e que quando abre está o verdadeiro tesouro. E era algo que nas parábolas Jesus dizia, que o tesouro está dentro, não está fora. Está na raiz. Então essa força de uma terra tão seca como a Andaluzia, trazer, né? E a casca da amêndoa ela é super dura, né? Verdade. As nozes, você precisa de né? Muito. Um Sim. aparelho, né? Aí a gente tem o carvalho, que é uma árvore sagrada, que ela está relacionada com Zeus, pelos raios dela. E o carvalho, ela significa força e poder, né? Ela é um instrumento de comunicação entre o céu e a terra. Então, nas culturas nórdicas, sempre vai ter uma árvore em todo o mito. Por exemplo, eu agora não vou lembrar o nome, a árvore dos celtas, que daí veio as runas e Gradasil. Se alguém depois aí quiser escrever, que agora eu não me lembro, né? E a gente tem uma árvore super especial que toda bruxa deve ter, porque toda bruxa tem que ter o seu... Peraí. A sua Sua varinha? varinha de Harry Potter, né? A gente tem que ter uma varinha de Harry Potter. E essa daqui
Geralmente é de avelã. Ela teria que ser de avelã. Por Que causa linda. das ondas que elas vibram, existem ondas sonoras dessa varinha de amêndoa, de avelã, perdão. No Brasil, acho que não tem, né, avelã? Tem? No Brasil? Brasil não deve ter. Acho que não. É. Então, assim, quando move, e por mais que você faça a palavra, então esse movimento você está fazendo, na verdade, um movimento que a madeira ela já está produzindo a cura, porque ela Ah, emite uma vibração. tá. Então, ela é escura também, né? Então, nas várias culturas, a árvore da vida, ela sempre vai estar presente. E aí, você que trabalha com o Feng Shui, você sabe da importância que é as plantas dentro de casas, Então, as pequenas árvores dentro de uma casa, né? Então, falar da árvore da vida é falar que a gente é um microcosmo num macrocosmo. Eu estou de acordo com as minhas raízes e o meu tronco, que é o meu cajado, que é aquele propósito que você acorda todo dia e diz: hoje eu vou trabalhar a minha seiva, minhas emoções. Hoje vou trabalhar os meus controles, a terra. Hoje vou trabalhar o fogo, a minha impaciência. Em tempos de coronavírus, uma energia acumulada que a gente tem, mas precisa, né, deixar que o ar venha, bata nas florzinhas e traga o conhecimento da árvore do conhecimento para que a gente não fique preso nas emoções. uhum. Porque se a gente começa a ter muitos e altos e baixos emocionais, a gente não consegue voltar para casa porque a gente não tem o conhecimento. E eu sem conhecimento, eu não sei escolher direito. Verdade. Por isso que o conhecimento, ele é algo quase que sagrado. E quando Ai, tem uma revolução totalmente, no mundo, totalmente sagrado. quando tem uma revolução no mundo, a primeira coisa que se procura destruir é justamente o conhecimento, que foi a grande biblioteca de Alexandria e na Idade Média, que passou o trator e destruiu um monte de conhecimentos que se tinha. Entende? Então, assim, é tudo muito picado, esse conhecimento ele é Verdade. todo muito solto. Aí quando você quer estudar, parece que você tem que entrar quase que numa religião para poder entender esses conceitos que vêm e são tão simples. Parece uma Qual é a seita tua fechada, raiz? né? As partes dos Exato. conhecimentos, né? Né? Eu várias vezes entrei em algumas escolas e passou um tempo eu falei, não, isso não é muito para mim, porque eu não estou buscando uma religião que me diga o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu posso me conectar com Deus todos os dias. E eu mesma hoje, antes de começar aqui, eu falei assim, será que eu tenho capacidade de fazer uma live dessa? Porque para mim não é só falar da árvore da vida, vamos falar de árvore da vida, de crescimento. Né? Porque no momento que você pensa, né, você vai ficando mais forte. O teu tronco, ele pode ser flexível, né?
O sabugueiro, por exemplo, tem um livro muito bonitinho, bem pequenininho, fininho, que é do Jean-Yves Leloup, que ele fala sobre o sabugueiro. E o sabugueiro, normalmente, ele vive em locais que neva. Então, quando a neve vai chegando e vai ficando muito pesada, ele se curva. Ai, que Então, a doido. neve cai no chão. Olha Então, isso. nós precisamos adquirir também essa flexibilidade para Verdade. poder crescer de uma maneira bacana, né? Você vê que as árvores, elas têm umas cascas que são feias, algumas. Ou às vezes ela não tem nada. Aqui na Espanha tem um tipo de árvore que quando chega a primavera, ela solta uma seiva pelas folhas que o chão fica como todo melado. Aí quando chega o verão, você tem que evitar passar por essas árvores, que o sapato fica como se tivesse pisado em água com açúcar, sabe? Um mel. Cria uma Sei. espécie de mel e você tem que evitar. Mas você precisa da sombra, porque aqui é muito calor. Então a Entendi. árvore, ela se defende de alguma maneira. Ela está soltando um resíduo para que a casca dela não enrugue, porque a casca dela é totalmente lisa. Você toca nela, ela é lisinha. E algumas árvores, elas são grossas, são feias, têm olhos, né? Tem aquela coisa que sai assim meia para fora. Esses somos nós. Cada um de nós tem esse tronco. Alguns são melhores, outros já estão ficando cansados, outros já ficam curvados, né? Outros estão ali trabalhando, durando. Então, assim, a gente tem que meditar muito, principalmente esses tempos, com a cor verde, Ah, o verde, que é que a é a cor da cura, né? cura. Ô, Helena, a gente pode observar sempre na natureza, ela se comunica com a gente e tem uma relação absolutamente direta com tudo, né? Eu estava falando dessa coisa dessa árvore se curvar, eu entendi imediatamente, para mim veio uma coisa assim, também na nossa vida, nos curvarmos para quando a gente está errado. Admitir e ter a humildade de falar, puxa, verdade, eu não fiz Que é o bem que isso. faz a constelação familiar em relação aos seus antepassados. Você se curva Sim, a sua origem, sim, você se sim. curva a sua raiz familiar. E outra coisa, Helena, a Jurema aqui no Brasil, ela é uma árvore, a gente falando de árvore, passando pelas árvores, né? Ela é uma árvore muito sagrada para os índios, né? Na cultura indígena, a Jurema, ela é a mãe das árvores, da selva, inclusive, da mata, enfim. E ela é a árvore das respostas. O Ai, que xamã incrível! O xamã, quando ele quer ter respostas, buscar a conexão mais profunda espiritual, ele se retira e ele fica dias embaixo de uma jurema. E também muitos centros de umbanda, candomblé, eles têm jurema plantadas no quintal para fazer a conexão É com o espiritual. verdade. E tem até a música, né? Tá dentro da música Sim, a também. música da jurema, É a exatamente. música Tem da o chá, Jurema né? também. Também tem o chá com a folha da jurema, que não sei se é a folha ou a raiz, enfim, que te leva a essa conexão profunda, né? Exatamente. Então, assim, você percebe que em cada local do planeta tem um tipo de árvore. E Sim, essas árvores, elas vão dar para o ser humano uma imagem do mundo mítico ao qual eles estão relacionados. e eu acho também uma relação com aquele povo. Você sabe que é da minha paixão com a Sandra Siciliano, né? E aprendi muito com a Sandra, que a Sandra
tinha uma conexão muito forte com as árvores. Até o livro dela, das árvores, né? Que ela fez com o Solano. E a Sandra me contava coisas maravilhosas. Ela falava da conexão das árvores com a gente, com a nossa vida. E ela estudou muito. E ela falou uma coisa que me marcou muito uma vez. Ela falou que ela estudou as árvores que nasciam nos lugares de periferia. Eram sempre árvores ligadas para amenizar o sofrimento e a tristeza. Oh, Isso é uma que inteligência bonito. sutil da natureza, da vida. E ela falava que a árvore que tem na porta da sua casa é a árvore que você precisa para equilibrar a sua vida. Porque as árvores são, sim, como agulhas de acupuntura no planeta. Isso, Tanto a prova sim. disso, as sequoias na Califórnia, né? O parque lá das Uhum, sequoias, que são as maiores árvores do planeta e mais velhas, que tem 3.000 uhum. anos, né? Eu tenho um amigo, um professor Alan, que fala, brincando, que ele chega no Parque das Sequoias, que ele mora lá na Califórnia, e fala, nossa, aí elas conversam entre si. Lembra daquele menininho Jesus? Não, muito tempo já na Terra, né? Enfim. Mas eu acho que isso que a Sandra falava